Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão. Hoje a gente vai conversar sobre um mecanismo de defesa, que eu vou começar a fazer uns vídeos aqui apresentando mecanismos de defesa, tipos de personalidade de acordo com a psicodinâmica ou a psicanálise. Mas antes de a gente começar o tema de hoje, eu gostaria de apresentar uma pessoa, uma profissional que pode te ajudar e muito na questão da saúde, a saúde alimentar. Acredito que seja muito importante a gente pensar na saúde como um todo. Imagine, se uma pessoa tem uma compulsão alimentar, já está em tratamento, às vezes psicológico, psiquiátrico, porém não vai no nutricionista, é um pouco complicado. É bom você estar ali amparado, com uma rede multidisciplinar de profissionais que vão contribuir para a sua saúde. Então, a Denise Maki, ela é especialista em alimentação esportiva, ela é nutri da Seleção Brasileira de Softball e também ela tem alguns cursos aqui no Japão de dietas hospitalares, alimentação japonesa e nutrição esportiva. É alguém que vai te amparar nessa questão do alimentar, É muito importante a gente cuidar do como a gente come, se a gente está realmente nutrindo o nosso organismo. E a Denise, ela vai te orientar naquilo que for melhor, a sua necessidade, do seu organismo e também do seu caso. Por exemplo, teve uma época que eu fiz uma cirurgia e eu tinha que me alimentar somente por dieta líquida, e dieta também pastosa, não podia ter nada que eu tivesse que mastigar. Então a Dê me ajudou muito nessa época, até aprendi a fazer frozen, foi bem bacana. Ela me ensinou várias coisas que eu tinha que conseguir, ter alguma caloria no meu corpo, mas eu não podia comer, então era só líquido, mas ela me ajudou muito. Eu acho que vale a pena todo mundo conhecer. A Denise Maki, ela está em São Paulo, mas ela às vezes vem para o Japão, já fez curso aqui, já estudou aqui, então é uma profissional que está sempre estudando, sempre se aprimorando, uma pessoa dedicadíssima assim, na profissão. Então é alguém que eu super recomendo para você cuidar aí da sua alimentação de forma saudável. Então, hoje eu vou começar uma série de vídeos que tem o objetivo de apresentar diferentes tipos de mecanismos de defesa, Todos nós, todo ser humano se defende, não tem jeito. O nosso psiquismo, ele cria ali estratégias de sobrevivência. Às vezes a gente não consegue lidar com certas coisas, então nós vamos entrar na negação, projeção, deslocamento, vários tipos de estratégias que a gente acaba colocando em ação para se manter inteiro, para se manter integrado e funcionando de alguma forma. Então, os mecanismos de defesa, eles são utilizados pelo nosso inconsciente para a gente conseguir lidar com os conflitos internos, com as emoções, tudo que nos causa angústia, ansiedade. E o mecanismo de defesa de hoje é o deslocamento, que significa transferir, redirecionar sentimentos, desejos, pulsões, emoções que são desconfortáveis, que a gente não consegue lidar, a gente transfere isso para outro lugar, para outra pessoa, outra situação que parece menos ameaçadora. É como se a mente desviasse o foco de algo que realmente nos incomoda, que é difícil de lidar, de encarar, e aí a gente muda de lugar, redirecionamento. Você coloca num lugar que é mais seguro para lidar com aquilo. Um exemplo clássico que todo mundo sabe é aquele de que você está com raiva de alguma situação que você passou ali com seu chefe ou algo no trabalho. Imagina ali um líder da linha, para quem está na fábrica, ou um chefe, um cachorro, alguém que te causou muita raiva, muito estresse, e aí você desconta em casa. Você acaba descontando no seu filho, ou na sua esposa, ou no seu marido, Você desloca e aí você transfere aquele sentimento ruim, aquela coisa que você não conseguiu lidar naquele momento, expressar naquele momento, ou porque não pode, senão perderia o emprego. E aí você guarda aquela raiva, aquele sentimento, e você acaba descarregando em quem não tem nada a ver. Tem gente que chuta o cachorro, que faz alguma coisa ruim assim, e na verdade a pessoa tinha que resolver tudo isso que está ali transbordando em outro lugar. E às vezes isso também acontece inversamente. Você discutiu com a sua esposa
ou com o seu marido, sei lá, está num processo de divórcio, término de relação, e acaba descontando nos colegas do trabalho, né, nos colegas da faculdade ou do curso, enfim, pessoas que não têm nada a ver com a sua vida pessoal, e você leva, né, esses conteúdos, essa raiva que está ali, que você não consegue resolver, né? Eu lembro um caso que uma pessoa contou, puxa, sem querer acabei descontando na minha colega de trabalho que não tinha nada a ver, pedi desculpa, agora a pessoa não quer me desculpar, né? Estava com um problema pessoal, mas não quero falar para a pessoa, não quero falar, né? Tudo bem, né? Você pede desculpas, você tenta explicar que é um problema pessoal, né? Não devia ter trazido aqui, né, para o trabalho, mas essas coisas acontecem, são mais comuns do que você imagina, é algo muito frequente, a gente acaba deslocando, inclusive a alimentação, que eu estava falando agora da né, da Denise Mack, a nutricionista. Provavelmente muita gente que às vezes está com um sintoma ansioso e acaba descontando, deslocando para a comida algo que é para ser resolvido em outro lugar, né? É algo muito comum também acontecer, você descontar na alimentação. Então, soltar uma patada, né, do nada, né, você descontar em alguém que não tem nada a ver, né, a gente entende isso como um deslocamento, um mecanismo de defesa, né, do inconsciente ali, para lidar com aquela situação. Um deslocamento também muito comum é quando a pessoa está doente, com alguma questão orgânica e que, digamos, que não tem cura ou que vai levar muito tempo, né, para curar, e a pessoa está muito mal com aquela situação e acaba descontando, às vezes, nas pessoas que estão cuidando dela, né? Ninguém tem nada a ver, né, que você está sofrendo, que você está sentindo isso, mas você acaba descontando o desânimo, a raiva da vida, do mundo, das circunstâncias, de tudo que está acontecendo com você. Você parece que os outros têm culpa. Você acaba transferindo algo que é seu, né, que você precisa lidar com isso, mas você acaba jogando nas outras pessoas. É algo assim bem frequente, né? Quem cuida de pessoas que estão doentes sabe que às vezes você é meio que vítima assim de agressões verbais, algumas discussões, algumas questões, mas é porque a pessoa está muito triste, está muito infeliz, né, com a situação que ela está passando e não sabe lidar com isso. Então ela desloca essa insatisfação, né, esta tristeza ou raiva mesmo para a pessoa às vezes que está ali cuidando dela. Né, parece algo injusto, mas é um movimento psíquico, né, inconsciente, uma coisa que acaba acontecendo ali como forma de proporcionar um certo alívio no psiquismo. Na terapia a gente conversa sobre essas coisas que acontecem para tentar trazer ali, né, realmente o verdadeiro significado, as verdadeiras causas desses sentimentos, desses comportamentos, por que está indo para tal lugar, né, e ao reconhecer esse mecanismo, é possível trabalhar diretamente com ele, né, com esses afetos, com essas emoções, ou os conflitos que estão ali encobertos, né, o que está em jogo, né, para poder tentar trazer um alívio, promover uma maior compreensão de si mesmo. Puxa, por que será que eu funciono assim? A Nancy McWilliams, ela diz que toda defesa começou, né, como uma tentativa de adaptação, né, um modo que a gente se defende, na verdade, é para a gente se manter inteiro, funcionando, né? As defesas, no fundo, são saudáveis até. O que não é saudável é a gente ficar cristalizado, né, no único modo de agir. O deslocamento, ele também existe no fetichismo, né? A pessoa, ao invés de ter, né, ali um desejo sexual por algo assim genital, o sexo ele foge, né, desse sentido e vai para um sapato, vai para um cabelo, uma roupa, né? No fetichismo também acontece o deslocamento. Espero que vocês tenham gostado, né, de conhecer esse mecanismo de defesa, o deslocamento. E nos próximos vídeos eu vou te apresentar outros, né, que nós temos muitos, que são, né, estratégias do nosso inconsciente para a nossa sobrevivência psíquica. É assim que a gente, às vezes, se mantém, né, funcionando. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.